E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus Folgaça, sou estudante do colégio UNASP, Centro Universitário de Notícia de São Paulo. E eu estudo no terceiro ano, na turma P32B. E eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o nosso colégio. E é um colégio do ensino médio integrado ao curso técnico. Ele possui também um curso de manhã de exatas e o de tarde, que é o técnico. Eu estudo no curso técnico e eu gostaria de apresentar para vocês a nossa instituição. Aqui é o site dela, onde você pode descobrir muitas coisas sobre nosso colégio. Possui contatos e também você pode ver os campos de São Paulo, de Engenheiro Coelho e de Hortolândia. Bom, agora vamos para o vídeo. Bom galera, na videoaula de hoje eu estarei ensinando para vocês como fazer um programa de sorteio e de cadastro. A gente vai cadastrar um produto, ou vários, e a gente vai criar um programa de sorteio para sortear estes produtos cadastrados. Porém, a gente vai colocar uma foto para cada produto cadastrado, e quando a gente sortear vai aparecer a imagem e o nome dele. Bom, para isso a gente vai criar 3 formulários: cadastrar, sorteio e o formulário 1, que é o formulário padrão que vem junto com a criação do projeto. Caso você não saiba criar outros formulários, só vir em sorteio, adicionar new item, Windows Form, aqui você muda o nome e você vai criar outros formulários. Neste formulário 1, a gente vai adicionar o menu Strip. Esse menu Strip vai servir para a gente conseguir se movimentar entre o formulário cadastrar e o formulário sorteio. Então vamos criar aqui um item do menu cadastrar e o item do menu sorteio. Opa, sorteio. Bom, agora que a gente criou, a gente vai dar 2 cliques em cadastrar. Para a gente conseguir chamar o outro formulário, a gente vai precisar instanciar ele. Então cadastrar cs igual a new cadastrar, fecha parênteses, cs.show. O que a gente vai estar fazendo? Opa, show. Pronto. O que a gente vai estar fazendo? A gente está instanciando que a cs ele vai ser um novo cadastro, ou seja, ele vai chamar este formulário. Para a gente conseguir chamar ele, a gente tem que colocar um ponto show. Porém, como a gente não pode colocar o nome do cadastro direto, a gente cria uma instância para ele, que no caso é o CS. Então, cs.show vai estar chamando o formulário de cadastrar. Bom, feito isso, vamos salvar. Vamos voltar aqui, dar 2 cliques em sorteio e fazer a mesma coisa. Sorteio, sorte igual a new, sorteio, ponto e vírgula, sorte, ponto show, fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Com isso, a gente conseguiu fazer com que ele vá chamar os outros formulários. Vamos rodar aqui para ver como ficou. Bom, aqui está o nosso projeto, ó. Tem um menu, 2. Aí se a gente clicar em cadastrar, ele está abrindo a janela do cadastro. Porém, não tem nada porque a gente não fez nada, certo? E sorteio, chamou sorteio. Bom, a primeira parte nesse formulário a gente já fez. A gente pode também colocar algum enfeite nele aqui para ele não ficar muito vazio, mas como é apenas uma videoaula para ensinar vocês o básico do código, eu não vou fazer isso agora, certo? Então, vamos vir aqui no formulário de sorteio primeiro. Bom, no formulário de sorteio, a gente vai precisar criar algumas coisas. No formulário de sorteio, a gente vai criar 3 itens aqui. Bom, o primeiro deles a gente vai colocar um botão. Eu vou colocar esse botão aqui embaixo, certo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui ele, deixar ele assim mais ou menos, mais visível. Vamos adicionar, cadê? Uma picture box, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui ó, picture box. Essa picture box você pode deixar do tamanho que você desejar, vou deixar ela assim bem grande mesmo. Que é aqui que a gente vai colocar a nossa imagem. Que ela vai ser, quando sorteada, vai aparecer aqui. E eu vou adicionar uma test box aqui embaixo, peraí. Test box. Aqui, achei. Bom, feito isso, a gente adicionou nossa test box, adicionamos nosso botão e nosso picture box. A picture box a gente vai colocar para aparecer a imagem, a test box o nome e o botão para a gente sortear. Bom, como o botão para sortear, vamos ir no texto dele e alterar para sortear, né? Sortear. Beleza.
Bom, feito isso, a gente precisa mudar o name dele. Eu vou colocar btn sorteio. E a testbox a gente vai alterar o name para txt sorteio. E a gente deixa vazia mesmo. A picture box eu vou alterar para picture box 1. Mentira, picture b1, desculpa. Eu coloquei assim porque pra mim é mais fácil de eu saber qual delas eu estou usando, certo? Isso vai de caso a caso. Você pode deixar padrão e escolher outro nome, certo? Bom, para isso a gente vai dar 2 cliques no botão. E a partir de agora a gente vai começar a colocar uns códigos. Porém antes a gente tem que instanciar duas bibliotecas aqui em cima. Então using system.data.sql client. Eu estou criando essa biblioteca porque a gente vai mexer com um banco de dados. E o banco de dados que eu escolhi usar é o SQL, certo? A gente vai criar uma outra using system. E ó, opa, esqueci, eu escrevi system errado, perdão. Bom, essa aí é por causa da imagem. Bom, feito isso, a gente vem aqui no nosso private sorteio e a gente precisa de uma string de conexão. Essa string de conexão eu vou colocar assim. A gente descobre ela como? É a conexão que vai ter você com o seu banco de dados. Para a gente conseguir isso, você precisa salvar um arquivo de bloco de notas. Eu já fiz aqui, então eu vou copiar e vou colar, porque ela fica mais fácil. Aqui eu vou colocar uma outra barra e vamos colocar duas aspas aqui, ó. Não pode esquecer de colocar as aspas, pessoal. Pronto. Criei com as duas aspas. Esse negócio aqui tá me enchendo o saco. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Pronto. Bom, a gente vai descobrir isso como? A gente cria um arquivo no bloco de notas. A gente coloca arquivo, salvar como. E na hora que você escolhe lugar para salvar como, você coloca .udl. E aqui no tipo você altera para todos os tipos. Por quê? Porque aí você vai criar um programa, um arquivo que ele vai fazer a procura da sua rede. E quando ele entregar a sua rede, ela vai dar um endereço de rede. Esse endereço de rede é o que você vai usar, certo? Como é esse BD aqui que eu já tinha feito. Bom, vamos fechar aqui e vamos continuar com o código. Bom, feito isso, a gente vai instanciar uma conexão do SQL com o nosso Visual Studio. Então vamos criar SQL Connection com. Eu vou colocar aqui de conexão pra gente não ter algum problema de confusão, porque essa daqui é a conexão minha com minha rede, essa daqui é do SQL com o banco de dados, então é diferente. Vai colocar igual new SQL, a gente vai estar instanciando do mesmo jeito que a gente faz sempre. Só que aqui dentro a gente tem que colocar a conexão, por quê? Porque é a base dessa conexão que a gente vai conseguir criar a conexão do SQL com o banco, certo? Bom, agora a gente vai criar um outro método, vamos instanciar outra coisa que vai ser para ele ver qual comando que a gente vai estar usando em determinado momento. Então a gente vai criar uma SQL command, colocar de command new command. Bom, opa, a maiúsculo e ele minúsculo, perdão. Bom, a gente criou isso. Opa, desculpa galera, erro. 2 M's aqui. Bom galera, desculpa o erro aqui. Bom, aqui a gente vai estar determinando para ele fazer um código de seleção. Eu vou estar fazendo aqui direto porque eu já sei como é esse código. Então, porque eu já fiz esse programa aqui várias vezes para poder estar ensinando para vocês. Então, a gente vai colocar assim. Eu vou escrever primeiro, depois eu explico para vocês, fica um pouco mais fácil.
Bom, o que eu fiz aqui, galera? Eu escrevi uma linha de código que ele vai estar selecionando o primeiro item. Vai selecionar um item, um item da nossa tabela fotos na ordem de new item. Ou seja, toda hora que a gente for sortear um novo valor, ele vai sempre criar um novo ID, que eu vou explicar na hora que eu for mostrar o banco de dados no final para vocês. Ele vai criar sempre um ID para poder ficar salvando o número que foi sorteado. Por exemplo, sorteou o número 3 e 4. Ele vai salvar o número 3 no ID 1 e o número 4 no ID 2. Vai sempre ficar rodando assim para não haver erro ou conflito com algum outro tipo de comando. Bom, feito isso, a gente vai colocar apenas para ele ler agora o item que a gente sorteou, porque pra gente poder mostrar ele na nossa picture box e na nossa test box, certo? Bom, feito isso, a gente vai criar um comando try, um método try. Aqui a gente vai abrir a nossa conexão com o banco de dados e vamos escrever aqui o reader, que é o método para ler. Ele vai ler comando e vai executar. Vou escrever errado, gente, desculpa. Ele vai pegar o nosso command, né? Desculpa. Command. Ele vai executar na query. Ou seja, ele vai fazer rodar. Opa. Bom, galera, eu errei aqui na query, no reader. Eu peço desculpas que eu fui ali no banheiro rapidinho. Bom, feito isso, a gente já criou a conexão com o banco, a conexão do Visual Studio com o banco e da nosso projeto. Aqui a gente abriu o nosso projeto e a gente fez com que o comando seja lido. A gente leu o comando que a gente pediu de selecionar e a gente colocou para ele executar o comando lido. Agora a gente vai criar um método meio de repetição while e dentro dele a gente vai colocar que o nosso readers, que é o comando de ler, vai ser lido. Read. Opa, vai ser lido. Bom, agora a gente vai fazer várias condições. Mas antes a gente tem que colocar aqui nossa test box sorteio ponto teste igual a, vou colocar entre parênteses aqui. Opa, convert ponto to string. Aí aqui a gente vai colocar o reader de novo. Por quê? Porque a gente vai estar convertendo o texto que a gente vai ter cadastrado, passado para o banco, a gente vai ler ele de novo e a gente vai converter ele em string para ele poder mostrar na nossa test box. Aí aqui a gente vai colocar assim, arroba nome. Por que eu estou colocando arroba nome? Porque esse arroba ele vai ver qual seção do nosso banco de dados está com este nome, certo? Vocês vão entender um pouco melhor quando eu estiver mostrando o banco de dados, eu volto e explico aqui para vocês de novo. Agora a gente vai começar a mexer um pouco com a imagem. A imagem a gente vai mexer bastante com um pouco de vetor nela. Então, byte, que é um tipo de imagem, né? Aí a gente coloca que ela vai ser no vetor nulo image. Ela vai receber o byte, vetor 0 de novo. E aqui a gente vai abrir outro parênteses. Por quê? Porque agora ele vai ler readers, ele vai ler o parâmetro fotos no nosso banco de dados. Bom, galera, peço desculpas. Eu voltei aqui no meu projeto porque eu notei que eu tinha desativado o microfone sem querer. Então vamos voltar aqui. Eu vou explicar o que eu fiz para vocês nesses poucos minutos. Bom, eu fiz uma coisa muito rápida. Eu criei um if. Ele vai ver se a imagem que a gente colocou, que a imagem que está lá salva no nosso banco de dados não tiver, a gente também não vai colocar nossa picture box. Ela vai ser nula também. E aqui eu errei. Aqui eu tinha colocado uma arroba, mas aqui a gente não coloca arroba. A gente só coloca arroba quando a gente for mexer com
com a parte de cadastrar no banco de dados. Aí dentro aqui a gente criou que fosse nulo. Caso ele não seja nulo, a gente vai criar um memory string. É o que? Ele vai salvar na memória a foto que foi colocada, a foto que a gente salvou. Vou colocar a string, né? E dentro dela a gente vai colocar new memory string, como se a gente estivesse instanciando novamente uma coisa, mas a gente vai instanciar a nossa imagem, certo? Instanciando nossa imagem, a gente vai colocar a nossa picture box ponto image, porque para aparecer a imagem vai ser igual a system ponto draw, ou seja, ela meio que vai estar desenhando a imagem que a gente separou por bytes para aparecer na nossa picture box. A gente vai colocar drawing.image. Image é tipo um método que tem no Visual Studio. From string, ou seja, ele vai desenhar o que está salvo nessa string. Por isso que a gente precisou instanciar esse método string, ó. Ele pegou a imagem para a gente fazer isso. E dentro dele a gente vai colocar as string. Vamos fechar parênteses, ponto e vírgula. Bom, galera, depois a gente ter terminado de ver as coisas da nossa imagem, a gente vai criar um método get. O método get vai servir para a gente ver se vai possuir algum erro relacionado ao tamanho da imagem, se ele não conseguiu desenhar, se a imagem não possuía alguma coisa desse gênero. Bom, a gente cria o cat mensagem box, como todo mundo já conhece, para mostrar uma mensagem. E aqui dentro a gente não coloca parênteses, perdão, a gente coloca para ele aparecer o x.message. Ele vai aparecer o erro que o sistema deu ao... Depois de a gente ter feito todo esse try, eu esqueci uma coisa, que é de fechar o try para a gente poder criar o cat. Por isso que ele estava dando um erro quando a gente fechou a chave aqui, porque eu estava fazendo fechado só apenas o while, ou seja, o cat ainda estava dentro do try e não pode isso. Eu peço desculpas. Aqui a gente precisa fechar o try para colocar o cat, certo? O cat ele vai só passar a mensagem de erro. Aí depois a gente coloca um finally. Finally. Esse finally a gente vai criar apenas para ele fechar a conexão com o banco de dados. Bom, com isso a gente terminou o nosso código de sorteio. Agora a gente vai para um código que é um pouquinho mais complicado, que é o de cadastrar, mas também não é muito difícil. Aqui no nosso formulário de cadastrar, a gente vai colocar um pouco mais de coisa que a gente colocou no sorteio. Eu vou criar dois botões aqui no nosso cadastrar e eu vou criar duas test box. Uma delas vai ser para salvar um nome que a gente quer colocar na pessoa, e a outra para aparecer a imagem, o link da imagem que a gente vai usar. E para a gente poder conferir se a imagem que a gente quer usar é a correta, eu vou colocar uma picture box aqui, mas não precisa necessariamente colocar uma picture box aqui. Bom, aí tá tudo certo. Eu vou colocar o nome aqui das coisas para não me perder na hora que eu for colocar o código. Primeiro, anexar. Vamos vir aqui no nome, btn anexo. Aqui, btn salvar. E texto salvar. Bom, esse anexar a gente vai procurar no nosso computador uma imagem que vai aparecer nessa test box de cima, e aqui embaixo a gente vai colocar o nome que a gente quer dar para essa imagem, e aqui vai aparecer a nossa imagem. Eu vou deixar picture box mesmo. Eu vou alterar aqui a test box para txt salvar e txt anexar. Bom, feito isso, a gente já terminou essa parte do design, e agora a gente vai para a codificação. Bom, chegando na codificação, a gente não pode esquecer de criar nossas duas bibliotecas novamente, system.io
using system.data.sql client. Bom, instanciamos nossas duas imagens, ou imagens, nossas duas bibliotecas, certo? Bom, agora eu vou fazer esse aqui diferente do outro. Esse daqui eu vou fazer por meio de métodos. Vamos criar um private void escolha. Por que escolha? Porque você vai escolher uma foto que está no seu PC, certo? Nele a gente vai criar o open file dialog. Para que serve esse open file dialog? Para ele poder abrir e procurar uma imagem no seu computador. Você possa abrir e escolher uma imagem do seu computador para ser salva. Bom, depois a gente vai colocar dialog.filter. É o que? Ele vai filtrar que tipo de imagem você está procurando. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque ela tem uma codificação própria. Eu espero não errar em nada, então bmp ponto e vírgula. Eu vou fazer aqui e eu explico para vocês depois, que nem a gente fez antes. Bom, galera, eu não terminei essa linha de código, mas eu vou explicar para vocês essa parte aqui, para outra não ficar muito confusa. Bom, nessa parte aqui a gente vai estar citando os tipos de imagem que a gente vai aceitar para colocar na nossa imagem, que a gente vai pesquisar, a gente vai filtrar no nosso dialog, nosso open file dialog, esses tipos de item, umas imagens JPEG, BIP, GIF, essas coisas, certo? É o que ele vai filtrar. Agora a gente vai criar um all file para ele poder filtrar todos os tipos de imagem relativos a esse tipo, relativo a esses três tipos, peço perdão. Por que relativo a esses três tipos? Porque esses três tipos são imagens e o programa auto-simila que se a gente procurar por todos os files, a gente vai acabar encontrando todos eles, certo? Essa parte é um pouco meio confusa, muito confusa, né, diga-se de passagem, mas é praticamente quando você vai salvar uma coisa, aparece lá a opção você salvar em JPEG, em PDF, é tipo isso. Bom, feito isso, a gente vai criar uma condição if se o dialog.show dialog estiver com resultado ok, ou seja, se você confirmou que você escolheu uma imagem, a gente vai vamos criar uma variável string diferente, dialog ponto file name ponto to string. Para que essa linha de código? Essa linha de código vai ser aquele que vai aparecer lá na sua text box. É o que? Ele vai pegar o endereço onde está salva a sua imagem e vai colocar na nossa text box. Por isso que a gente está colocando como string e passando ele para toString, porque ele não vai vir assim quando você pega pelo open file dialog. Feito isso, a gente pega txt anexar ponto teste é igual a image ponto vírgula, que é para aparecer. Agora a gente vai mexer um pouco com a nossa picture box 1 ponto image location, cadê location? Isso, image location é igual a image.
A imagem que vai aparecer na nossa picture box é a mesma imagem. Opa! É a mesma imagem. Vai ser. Desculpa. Vai ter a mesma localização que o endereço de imagem que a gente acabou de pegar agora. Por isso que a gente usa o image location. Que em vez da gente ter que fazer todo esse negócio de diálogo de novo para colocar na picture box, a gente usa isso para pegar o mesmo endereço. Certo? Bom, agora que a gente já escolheu nossa imagem, a gente vai criar um outro método private void salvar. Esse daqui é um pouco mais complicado, não é muito mais difícil não. Por quê? Porque agora a gente vai mexer bastante com o banco de dados para ele salvar diretamente no banco de dados. Bom, a gente vai criar a mesma coisa que a gente criou antes, que é o byte image byte é igual a null. A gente vai estar criando que o nosso método, ou método não, desculpa, nosso tipo de variável byte vai ser igual a nulo. Nosso image byte vai ser igual a nulo. Por que isso? Pra quando a gente for cadastrar novamente, ele não dá erro de já ter cadastrado uma imagem no programa. Senão você teria que fechar, abrir de novo e ia dar muito trabalho. E a gente vai criar um file stream, que ele vai ler em tempo real a imagem que você vai estar procurando. Bom, nessa linha de código, a gente vai estar procurando em tempo real a imagem que é referente a textbox anexar, que está na localização do textbox anexar. Ele vai pegar, vai abrir e ele vai ler a imagem, certo? Por isso que é o mode e o access, ou seja, ele vai abrir e ler a imagem. Bom, agora a gente vai criar um método para ele ler a binaridade da imagem. O que seria a binaridade? Eu não sei se essa palavra existe, mas foi a palavra que mais veio na minha cabeça para falar para vocês. É o que? É para ele ler por números binários a imagem que você está escolhendo. Ou seja, ele vai fazer com que você pegue a imagem, salva no banco de dados, porque quando você vai salvar no banco de dados, você vai salvar ele em modo binário. Então, ele vai pegar a imagem do banco de dados. Por isso que antes você salvou ele na sua test box para você pegar endereço. Agora você vai pegar a imagem lida do banco de dados pelo binary reader, certo? Ponto F, certo? Que ele vai pegar a imagem que você localizou antes. Bom, feito isso, vou cancelar. Agora a gente vai colocar que a imagem byte ela vai receber br.read byte read bytes, cadê? Aqui. Vamos abrir dois parênteses, e dentro do último parênteses a gente coloca int. Vamos sair, vamos colocar aqui nossa localização vai ser igual a length. Eu acho que eu escrevi um pouco errado. Deixa eu escrever novamente. Aqui ó, length. Aqui ele vai ver o tamanho que o tamanho da imagem lida, certo? Ele vai verificar o tamanho da imagem. Bom, após a gente ter visto o tamanho da imagem, a gente vai criar duas strings. A primeira string vai ser para inserir o nome da imagem que a gente quer, que a gente criou a segunda test box.
E para a gente poder também salvar a foto em si. A gente vai criar uma string que vai se chamar sim. Essa sim é o que? Sim de sintaxe. Por quê? Porque como a gente criou no sorteio, a gente precisa criar uma sintaxe pelo SQL, que ele vai ser lido aqui. Porém, como eu tenho aqui a sintaxe, eu não vou lá no SQL. Então, a gente coloca o nome da tabela, isso é muito importante. Vou colocar como foto SS, fotos SS. E dentro dela a gente vai colocar todas as coisas que a gente quer que apresente. Eu quero que apresente o nome, cadê? Nome e fotos. Bom, aqui ele vai estar inserindo lá. Agora a gente vai colocar values. E dentro dele, agora sim, a gente vai colocar o arroba nome e o arroba fotos. Bom, agora que a gente criou nossa sintaxe, a gente vai criar a conexão novamente aqui, certo? Então string com é igual. Bom, eu vou pegar a mesma conexão que eu coloquei aqui no sorteio. Pronto. Copiar aqui, vou colar aqui. Eu fiz cagadinha aqui. É apenas um igual. Porque ele não está comparando com nada, ele está recebendo esse valor. Agora eu vou descer aqui depois disso. Opa. Pronto. Bom, depois da gente criar nossa conexão novamente, a gente tem que criar todos aqueles novos comandos que a gente criou também no sorteio. Como isso daqui, ó. SQL Connect, SQL Comando, SQL Readers. Eu vou copiar também. Vou colar ele aqui. Porém, aqui a gente tem uma mudança, certo? Porque, primeiramente, que aqui já não é conexão. Vai ser o com. Aqui eu vou mudar para com apenas um N. Eu vou continuar deixando o command. Aqui, ó, aqui que é a base que a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui. Vocês não podem esquecer de fazer, que é no comando. Quando você estiver criando comando, agora a gente não vai colocar nenhum comando aqui dentro especificamente, porque a gente já criou a sintaxe aqui em cima. Ou seja, a gente não precisaria ter criado se a gente só copiasse e colasse aqui. Mas eu estou fazendo de modo diferente para que vocês possam aprender. Então, a gente vai colocar o nome da nossa variável aqui, que possui todas as sintaxes necessárias. E agora a gente vai criar um try, modo try. Opa. Por quê? Porque ele vai testar a opção para a gente poder fazer. E como a gente criou no outro também, vamos abrir a nossa conexão. Aberta a conexão, a gente vai colocar aqui um command ponto parameters ponto add. Ou seja, ele vai adicionar os parâmetros que a gente vai estar estabelecendo no texto com o nome e na picture box como a foto no banco de dados nos seguintes lugares. Foto vai aparecer no banco de dados na coluna foto e o nome vai aparecer na coluna nome. Vai ficar bem mais fácil quando eu for lá para o banco de dados mostrar para vocês. Agora a gente vai colocar SQL parameter. Vamos abrir um parênteses. Opa. Aqui dentro do parênteses a gente vai colocar arroba nome. Esse arroba nome a gente vai colocar aqui vírgula teste. Opa, txt anexar. Ops. É anexar ou era salvar? Eu não me recordo, acho que era salvar, né? É, salvar, perdão. Salvar.teste. Agora a gente vai criar novamente uma linha muito similar. Parameter.add new SQL parameter, abre parênteses, arroba fotos
Bom, agora que a gente criou foto, a gente vai colocar uma vírgula. Aqui que a gente vai mudar uma coisa, que a gente vai colocar image byte, que é o endereço da imagem que a gente salvou, certo? Aqui eram minhas costas. Bom, feito isso, a gente vai colocar aqui o nosso método de leitura readers. Ele vai ler o command, e ele vai executar a leitura dele. Execute reader. Bom, feito isso, a gente vai colocar para aparecer uma message box. Message box ponto show cadastro concluído. Concluído com sucesso. Bom, essa mensagem vai aparecer quando você cadastrar corretamente o usuário, o produto, qualquer coisa que você queira cadastrar. Bom, depois do try, a gente vai colocar novamente o catch, que é para ver as exceções, ou seja, o erro que possivelmente possa vir a aparecer. Exception exceed. Vamos fechar. Aqui você vem messageBox.show exceed.message. Pronto. A gente vai fazer com que apareça o erro para você, que fique mais fácil de você arrumar. Aqui eu vou colocar esse exceed.message. Eu acho que ele é na erro, porque eu já tinha um outro feito desse tipo no sorteio, né? Então eu vou colocar aqui como toString. Por quê? Porque ele vai aparecer, em vez de um erro com o banco de dados, ele vai aparecer um erro no Visual Studio, um erro sobre o código. Possivelmente se eu colocasse ponto .message, apareceria um erro que você, um erro do SQL, e seria bem mais complicado de arrumar, de você perceber o erro. Então eu vou colocar como toString, certo? Bom, feito isso, a gente tem o método salvar e o método de escolha, certo? Eu vou salvar aqui, vamos voltar aqui para o nosso design. Eu vou dar 2 cliques no método anexar. O método anexar eu vou colocar o escolha, ponto e vírgula. Após ter feito isso, eu vou vir aqui no salvar e vou colocar o salvar, certo? Bom, feito isso, nosso código está pronto, galera. Agora eu vou mostrar para vocês o banco de dados. Bom, aqui está o banco de dados que eu fiz. Eu ainda não salvei ele, porque eu tinha umas coisas para mostrar para vocês. Bom, primeiramente, quando você cria um banco de dados, ele vem sem nada. A primeira coisa que você normalmente cria é o ID. Então, eu vou criar um ID. Opa, desculpa. Um ID fotos. E o tipo dele vai ser inteiro. Aqui, no permitir nulo, você não mexe. Você clica sobre o nome da lacuna, o nome da coluna ID box, ID fotos. Caramba, está difícil, mano. Desculpa. E você vem aqui, ó, especificação de identidade. Vai estar não. Então quando você clicar aqui, vai estar tudo desabilitado. Vai estar assim. Então eu vou dar 2 cliques aqui e eu habilitei. O que eu habilitei? O auto incremente. Você não vai precisar ficar incrementando o ID toda hora, o ID, que possivelmente iria dar erro, porque toda vez ia salvar em cima do mesmo ID, porque a gente não fez o código para ele ficar sobrepondo, sempre aumentando um ID. Então aqui a gente coloca um auto incremente para sempre e um a mais. Aí depois a gente vai criar aqui o nome, que vai ser o nome da foto. Vamos colocar baixar 50 fotos. Aqui que é importante, galera, var binary. Por isso que a gente criou a leitura binária lá no nosso código. Aqui a gente coloca sempre no máximo, porque a gente nunca sabe quanto que vai ser uma imagem, quantos binários vai ser uma imagem. Então sempre vamos colocar no máximo. Agora eu vou vir aqui, vou salvar. Eu vou salvar como fotos ss, que é o nome da tabela que a gente criou lá. Eu vou dar um atualizado aqui. Pronto, fotos ss está salvo aqui. Agora eu venho em sorteio. Vindo em sorteio, só um minuto. Tem que achar onde eu coloquei o aqui, ó, fotos ss. Tá certo. Bom,
Agora eu vou pegar umas imagens pra gente fazer um teste. Já volto. O meu ele tava dando um erro muito besta. Que é que ele tava com uns espaços assim. Os espaços entre os iguais aqui na hora de ler. O código ele lê o espaço também. Então é bom você conferir sempre se ele não tá com esse espaço. Como eu apenas copiei e colei do arquivo que eu peguei a conexão, ele veio com espaço. Então vamos vir aqui em salvar, começar. E vamos cadastrar. Bom, vamos ver se está cadastrando certo. Cadastrando certo. Vamos salvar cachorro 1 como olhudo. Vamos salvar. Cadastrou, beleza. Vamos cadastrar mais um. O óculos. Opa! Óculos. Vamos salvar. Cadastrou também. Vamos testar o último dos 3 que eu tinha separado, que é o bonitão. Vamos salvar. Beleza, ele cadastrou todos os 3. Agora a gente fecha aqui e clica em sorteio. Vamos ver se ele vai sortear. Ele sorteou o dog 1, cachorro dos óculos, cachorro olhudo, lindoso. Aí ele o óculos, dog 1, cachorro lindoso. Por que ele tá cadastrando esses que eu não cadastrei antes? Porque eu já havia cadastrado eles para fazer um teste que eu tava testando. Mas vocês podem ver, o óculos tá aparecendo, bonitão. Tá aparecendo outros cachorros, outros nomes, mas a mesma foto, porque eu já tinha testado uma vez porque ele não tinha dado certo, mas ele já tinha cadastrado. Porém eu tinha esquecido de arrumar no sorteio também essa linha de código. Bom, mas como vocês podem ver, está funcionando. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.